Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para o nosso primeiro dia de devocional. Creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Serão 7 dias alinhando o nosso coração com o coração de Deus. No nosso primeiro dia de devocional, nós vamos estar alinhando o nosso coração com o coração, com a vontade de Deus. Eu creio que Deus, nesses 7 dias, Ele vai falar profundamente conosco. E também nós vamos estar falando um pouco de como preparar um devocional, como ter uma vida devocional. Porque ter uma vida devocional, ela não tem um protocolo, não tem um rótulo. Eu não estou aqui para te dizer como você tem que buscar, mas te falar um pouco de como eu fiz, de como eu fui para este secreto, para esse lugar que o Senhor deseja que os filhos estejam. Nesse momento eu quero que você pegue a sua Bíblia, a minha Bíblia está aqui, está guardada, mas está aqui. Eu quero que nesse momento você abra a sua Bíblia junto comigo, lá em Jeremias capítulo 24. Antes da gente ler o texto, eu quero falar para você um pouco de como eu faço nos meus momentos com Deus. Um dos primeiros pontos de uma vida devocional, você precisa separar tempo para o Senhor. Se você não separar um tempo para orar, se você não separar um tempo para ter esse momento de leitura da palavra, como você vai se alimentar? Como você vai crescer em Deus? Porque a Bíblia diz que Deus ele está em busca daqueles que realmente estão dentro do seu quarto, onde aqueles que fecham a porta e falam com o seu Pai, que não pode ser visto, mas que os vê e os contempla em secreto. Deus está em busca daqueles que querem ter uma vida de intimidade. Ou seja, o devocional ele é um dos métodos que nós usamos para nos aproximarmos de Deus. Quando você entra no seu quarto, ou quando você entra no seu carro, até mesmo na sua cozinha, lavando aquela louça, ou no seu banheiro, em qualquer lugar que você esteja, Deus está lá. Se você fechar os seus olhos e você falar com Deus, Deus ele vai estar ali. Mas uma vida devocional é uma vida de entrega, uma vida de comunhão. Então, para isso, você precisa anotar alguns pontos. Primeiro ponto, separe um tempo para Deus. Tire as distrações. Exclua ali aquilo que vai te atrapalhar e tire esse momento com o Senhor, que Ele vai falar com você. Segundo ponto, o que você quer ouvir? Se você deseja aprender quem foi Jesus, você ainda não o conhece intimamente, então pesquise temas que vão te aprofundar, como ter uma intimidade. Eu sempre procuro temas bases, livros da Bíblia, que vão me aproximar mais ainda daquilo que eu desejo viver em Deus. Um exemplo, se eu quero saber como foi o tempo que Cristo passou na Terra, eu vou para o Novo Testamento. Se eu quero aprender de como Deus criou todas as coisas, eu vou para o Antigo Testamento, Gênesis. Depois que você separar este momento de leitura, você pode separar um caderno e anotar pontos que Deus falou com você. Isso é muito importante, porque cientificamente falando, quando você está com uma caneta e um papel na mão, cientificamente eles falam que você aprende muito mais rápido. Então, quando você está anotando, você está memorizando o que o Senhor te disse. Então, nesse momento de devocional, você não precisa iniciar lendo ou iniciar orando. Você pode iniciar ouvindo um louvor. Isso aí vai conforme a sua busca. Às vezes eu inicio ouvindo um louvor, às vezes eu inicio lendo um versículo, às vezes Deus só quer que eu leia a palavra. Assim vai, conforme o tempo nós vamos vendo de que forma Deus quer que a gente o busque. Amém? Até aí você entendeu? Então, agora, já que você já está por dentro de tudo isso, vamos lá para nossa leitura base de hoje, que está em Jeremias 24, com o tema Um Coração que Conhece a Deus. Jeremias 24:7 vai dizer assim: Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Será o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Quando o Senhor ele me deu esse tema de 7 dias alinhando um coração com o coração de Deus, eu fui muito impactada por Deus. E uma das primeiras palavras que o Senhor me liberou na virada de ano foi Jeremias 24:7. De começo eu não entendi o que Deus queria falar comigo, mas compreendendo esse texto base, estudando um pouco sobre o que esse povo passou, eu pude compreender que existem certas situações que Deus cria
para nos alinhar com Ele. Às vezes nós não entendemos os processos da vida. E um dos primeiros pontos de hoje, daqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, eles suportam o processo. A Bíblia vai falar do povo de Israel que foi levado ao exílio. Eles foram levados para a Babilônia e nesse período que eles foram exilados, todos os povos daquela terra riam. Por quê? Para eles, aqueles que estavam exilados estavam esquecidos. Mas na verdade, era uma forma de Deus trabalhar no coração deles. Existem certos processos que o Senhor ele vai trabalhar na nossa vida para que assim nós o conheçamos intimamente. Quando nós estamos na direção certa, os processos nos transformam. Agora, quando nós estamos na direção errada, os processos podem nos matar. Quando nós estamos andando debaixo da direção de Deus, os processos eles vão nos moldar para o propósito maior. Será que estamos dispostos a perder o que necessário for para que não percamos a presença? A Bíblia diz que esse povo ele foi levado ao exílio. Perderam amigos, perderam famílias, perderam até mesmo suas casas, suas riquezas para serem exilados. E aí parece que Deus está sendo um Deus ruim. Aos olhos de muitos, Deus os abandonou, Deus os rejeitou. Mas na verdade, Deus estava usando aquele momento de crise, aquele momento de guerra, para tratar com o coração deles. Deus fala no verso 7 que Deus está permitindo tudo aquilo para que eles o conheçam. Deixa eu te dizer algo. Talvez você entrou aqui hoje e caiu de paraquedas nesse primeiro dia de devocional. Mas o que o Senhor te diz é: suporte o processo. Um coração alinhado não pula etapas. Um coração alinhado anda conforme aquilo que Deus permitiu. Talvez hoje foi um dia mau, você acordou estressado, com um monte de problema, sobrecarregado, dizendo: Deus, será mesmo que eu tenho que passar por tudo isso? Mas esse povo suportou. E aqueles que olharam e falaram: é o fim, Deus olhou e disse: é o começo de um novo tempo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está usando esse dia mau, esta aflição, para te alinhar com Ele. Existem percas que não é para o nosso mal. Existem percas que é para nos aproximar de Deus. Se Deus não permitisse eles serem exilados, eles seriam rejeitados. Então existem coisas que é melhor a gente passar pelo processo da dor, passar pelo processo da aflição, do que perdermos a presença. Como eu acabei de ler aqui, será que estamos dispostos a perder qualquer coisa para não perdermos a presença? E esse povo, eles realmente passaram por esse processo de dor. A segunda coisa que eu quero deixar aqui para você é: um coração alinhado com o coração de Deus vive o cuidado de Deus nas aflições. Eles estavam na aflição, mas Deus estava cuidando deles. Suporte o processo e você verá o cuidado de Deus. Eles puderam contemplar de perto o amor de Deus em meio à dor. Foi esta forma que Deus os reaproximou para o centro da vontade dele. Enquanto eles tinham tudo, sua confiança estava nos seus bens, estavam na terra. Porém, quando Deus os deslocou do cenário, eles puderam reconhecer mais de perto o coração de Deus e o seu cuidado. Existem momentos que Deus vai balançar o teu barco, vai gerar tempestade, para mostrar e revelar a você como que é Deus no nosso dia mau. Paulo vai dizer: não é quando eu estou forte, mas é quando eu estou fraco, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez você estava esperando que Deus fizesse o extraordinário, mas Deus mexeu com as tuas estruturas e você não consegue entender. Mas a partir de agora, abra seus olhos e contemple o coração de Deus zelando por você. Mesmo quando você não tem nada na despensa, Deus sempre vai usar alguém para te abençoar. Veja o cuidado de Deus. Às vezes nós queremos conhecer Deus só nas coisas sobrenaturais, e Deus está nas coisas simples. Nesta manhã, eu quero te convidar a olhar para Deus com um olhar mais puro, um olhar mais sincero. Aquele povo, aos olhos de muitos, estavam rejeitados, mas aos olhos de Deus, estavam guardados e na direção certa. Estar no centro da vontade de Deus nem sempre é estar em um ambiente agradável, nem sempre é estar em um cenário propício.
Às vezes você vai estar exilado. Às vezes você vai estar em um momento de guerra. Mas saiba, é melhor estarmos no exílio, mas estarmos debaixo do cuidado de Deus, do que termos ouro, prata, amigos, riquezas e a nossa confiança não está mais no Senhor. Outro ponto que eu quero deixar para vocês, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós somos transformados de dentro para fora. E é essa a real transformação e avivamento do Evangelho. O Evangelho, o avivamento verdadeiro, ele não começa de fora para dentro, mas ele começa de dentro para fora. A obra que Deus quer fazer nas nossas vidas, ela é interna. E assim nós vamos poder refletir a verdade, né? Não somente quando nós estamos congregando, não somente quando nós estamos levantando as mãos, isso não significa muita coisa. Mas quando a nossa vida, aqui dentro, ela está sendo transformada. Paulo também vai citar, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você busca a palavra de Deus, a sua mente começa a entrar numa metanoia. Aquilo que outrora você queria tanto, você já não vai querer mais. Por quê? Porque agora o seu coração está alinhado com o coração de Deus. Você vai começar a querer fazer o que agrada a Deus, não o que te agrada. Você vai começar a querer fazer o que Deus deseja e não o que você deseja. Você vai começar a querer não cometer mais os velhos erros. Não porque eu sou bom, mas porque você deseja fazer aquilo que Deus pediu. Um filho que anda alinhado com Deus é um filho que é transformado de dentro para fora. Enquanto uns olhavam e via que era exílio, Deus olhava e dizia, é tratamento. Enquanto uns olham e diz, é o fim, Deus olha e diz, é apenas o começo. Enquanto uns olham e diz, não tem jeito, Deus olha e diz, estou reescrevendo uma nova história. Deus trabalha de uma forma que às vezes nós não entendemos. Quando o nosso coração está andando conforme o coração de Deus, as pessoas às vezes não vão entender o tratar, o trabalhar, a forma com qual Deus está te moldando. E está tudo bem, porque ser moldado por Deus é deixar com que Ele faça do jeito dele. E esse é um dos reais sentidos desse devocional. É você abrir o seu coração para 2026 e dizer, Deus, até aqui, alguns momentos eu tomei o controle. Até aqui, algumas coisas eu fiz do meu jeito. Mas a partir de agora, eu quero fazer do teu jeito. Eu quero te agradar. Porque um coração alinhado com o coração de Deus agrada a Deus. Um coração alinhado com a vontade de Deus faz aquilo que Deus deseja. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vemos o mar se abrir. Nós vemos as bênçãos dos céus descer. E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida neste momento. Abra o seu coração, permita que hoje o Senhor entre na tua vida. Não é só simplesmente tirar foto de um café da manhã, lendo a palavra. Não é simplesmente você chegar no culto e dizer que você leu um versículo ou que você orou. Mas é uma vida de comunhão. O devocional, ele não é um rótulo, não é um protocolo. O devocional é um anseio. É aquilo que queima dentro de você. E quando nós ajustamos os nossos sonhos com os sonhos de Deus, quando nós alinhamos os nossos sentimentos com os sentimentos que agradam a Deus, a nossa vida ela muda por completo. Alinhar não é simplesmente dizer eu ando debaixo da vontade, mas eu ajusto os meus projetos aquilo que Deus quer que eu viva. Nós estamos andando, ajustando, consertando, renovando até que Ele volte. E até que Ele venha, nós estaremos nessa luta diária, né? Tem dias que a gente acorda e não quer ler Bíblia, tem dia que a gente acorda e não quer orar, mas alinhar o coração não é andar por sentimento, porque alinhar o coração é uma decisão. Decisão não parte de um sentimento, decisão parte de uma razão. Se eu oro, é porque eu sei para quem eu estou orando. Se eu leio a palavra, é porque eu sei do porquê eu estou lendo. Eu não estou fazendo isso porque eu senti de fazer, eu estou fazendo isso porque eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu leio a Bíblia não só para dizer que eu li a Bíblia. Eu leio a Bíblia porque é o meu alimento de vida, é a minha bússola de vida.
E é isso que nós queremos hoje deixar aqui para você no primeiro dia. Se você leu e assistiu até aqui, que hoje, depois desse momento, depois desse vídeo, continue no seu secreto. Tire mais 15, 20 minutos com Deus. Tire os ruídos. Feche a janela e fala com o seu Pai. Eu tenho certeza que Ele está te contemplando. Nesse momento, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Se você hoje quer tomar uma decisão de alinhar o seu coração. Hoje, Ana, eu quero realmente conhecer o coração de Deus. Porque um coração que conhece o coração de Deus, ele suporta o processo. Ele vive o cuidado de Deus e ele é transformado de dentro para fora. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Espírito Santo de Deus, nesse primeiro dia, Senhor, eu quero te pedir, alinha os nossos corações, para que assim conheçamos a Tua vontade, Senhor. Muitos dizem que é impossível saber o que é a Tua vontade. Muitos dizem como entender os planos de Deus. Mas na verdade, Senhor, aqueles que andam alinhados contigo sabem o que te agrada, sabem o que é certo a se fazer. Esse povo, Senhor, foi exilado porque estavam confiando em suas próprias riquezas, estavam confiando em homens, mas o Senhor preparou um cenário difícil para assim revelar-se a eles. Senhor, eu não sei qual é o cenário difícil que os teus filhos estão passando, mas eu creio que esse cenário é para que o Senhor se apresente a eles, para que assim o coração deles te conheça e assim eles saibam quem tu és. Que os teus planos em 2026 sejam os planos dos nossos corações. E que os nossos sonhos, Senhor, sejam em segundo plano, porque o teu plano, o teu sonho é o melhor para nós. Nós estamos aqui porque entendemos que precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Eu abençoo, Senhor, todos aqueles que assistiram até aqui. E, Senhor, que durante esses 7 dias o nosso coração possa desfrutar de um grande avivamento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui, curta, comente, compartilhe, envia para os seus amigos. Eu sei que quando nós recebemos mais de Deus, nós também queremos compartilhar. Isso é maravilhoso. Então, esse foi o nosso primeiro dia. Não perca amanhã, no mesmo horário. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Estamos aqui para estarmos alinhados com o coração de Deus.